O pano de Pei se movia em círculos lentos e metódicos sobre a mira do fuzil, cada passada revelando mais do vidro impecável por baixo. Tessa Ward já havia limpado milhares de armas em seus 3 anos de trabalho no depósito. Mas hoje algo parecia diferente. O Navy SEAL, parado atrás dela, tinha ficado completamente em silêncio. A prancheta dele bateu no chão de concreto com um estrondo metálico que ecoou pelo arsenal. Ela não sabia que a inscrição quase invisível em sua placa de identificação, mal perceptível sob a gola do uniforme, acabara de reescrever tudo o que ele pensava saber sobre a mulher que espanava fuzis. Ela não sabia que apenas uma pessoa nos registros militares dos Ubuzubuzua havia confirmado uma eliminação a 940 metros. E certamente não sabia que essa pessoa deveria estar morta. Antes de continuarmos, clique em inscrever-se para alegrar o meu dia e diga nos comentários de onde está assistindo. A manhã de Tessa Ward havia começado como qualquer outra. Às 0,0, ela passou seu cartão de segurança na instalação de armazenamento de armas da base naval de Coronado. Suas botas ecoavam contra o concreto polido enquanto atravessava o labirinto de prateleiras metálicas que abrigavam algumas das armas mais sofisticadas do exército. O cheiro familiar de óleo de arma e solvente de limpeza enchia suas narinas, um aroma que já se tornara tão rotineiro quanto o café da manhã. Ela prendeu o cabelo ruivo em um coque regulamentar, calçou as luvas de látex e iniciou seu ritual diário de preparar armas para inspeção. O trabalho o combinava perfeitamente com seu temperamento, metódico, preciso, exigindo atenção a detalhes que a maioria das pessoas consideraria tediosos. Cada fuzil, cada mira, cada peça de equipamento tinha de estar impecável, pronto para os olhos críticos dos oficiais, que examinariam cada superfície em busca da menor imperfeição. Tessa tinha orgulho de seu trabalho, mesmo que ninguém parecesse notar a mulher de macacão de manutenção que mantinha as armas imaculadas. Seu supervisor, o sargento Guthrie Rodrigues, havia mencionado que uma equipe de SEALs faria hoje avaliações de equipamento. As forças de operações especiais eram conhecidas por seus padrões rigorosos, e Rodrigues deixara claro que tudo precisava estar absolutamente perfeito. A pressão não incomodava Tessa. Pelo contrário, fazia com que ela focasse ainda mais em cada detalhe. Ela avançava sistematicamente pelo inventário, começando com os fuzis M4 padrão, e depois passando para os equipamentos mais especializados. Os rifles Barrett, calibre a 150 exigiam cuidados extras, suas miras enormes demandando uma limpeza meticulosa para garantir clareza perfeita. Cada arma contava uma história através de seus padrões de desgaste. Sinais sutis de uso que falavam de treinamentos, destacamentos e missões que ela só podia imaginar. Por volta das 8h30, ela ouviu vozes se aproximando do corredor principal. Os passos pesados e a cadência confiante identificavam imediatamente que eram militares de operações especiais. Antes mesmo de ver os uniformes, 3 Navy SEAL entraram na sua seção do arsenal, transformando o espaço silencioso em um ambiente carregado de energia focada. O líder da equipe, um tenente de olho cinza-aço e traços marcados, que sugeriam vasta experiência em combate, examinou as armas dispostas com o olhar treinado de quem sabe que a falha do equipamento significa morte. Sua identificação trazia o nome Davidson, e ele carregava consigo a confiança silenciosa que distingue os operadores de elite. Atrás dele, 2 outros SEALs, ambos suboficiais, começaram a examinar sistemas de armas específicos com a minúcia que sua reputação exigia. Senhora, o tenente Davidson inclinou a cabeça para Tessa com cortesia profissional. Estaremos avaliando alguns dos sistemas de precisão hoje. Continue com seus procedimentos normais. Tessa respondeu com um breve aceno, prosseguindo com a limpeza metódica enquanto permanecia intensamente consciente da presença deles. Já havia trabalhado perto de pessoal de operações especiais antes, mas nunca se sentira tão observada. Esses homens avaliavam equipamentos que poderiam significar a diferença entre o sucesso e o fracasso catastrófico de uma missão. E ela representava o elo final para garantir que tudo funcionasse perfeitamente quando vidas dependiam disso.
Ela se dirigiu à seção das armas de sniper, onde o fuzil de precisão Remington M210 aguardava sua atenção. A arma era uma obra de arte, sua engenharia de precisão evidente em cada componente, do estoque ajustável ao sofisticado conjunto óptico. A mira Lold exigia cuidados especiais, suas múltiplas lentes precisando ser limpas em uma sequência específica para evitar qualquer possibilidade de contaminação ou dano. Ao começar a trabalhar no M210, Tessa sentiu a calma familiar que surgia ao lidar com equipamentos de precisão. Seus movimentos eram econômicos e treinados, cada gesto servindo a um propósito específico no processo de limpeza. Ela já tinha manuseado dezenas desses rifles, entendendo suas capacidades intelectualmente, mesmo que nunca tivesse disparado um em combate real. A mira estava particularmente suja naquele dia, provavelmente de um recente exercício de treinamento, que levantara poeira e detritos. Ela trabalhava com paciência, usando movimentos circulares para remover cada traço de contaminação da lente objetiva. A limpeza exigia que ela se inclinasse sobre a arma, sua placa de identificação balançando levemente para frente, enquanto ela se concentrava em alcançar uma clareza perfeita no vidro. O tenente Davidson examinava outro sistema de rifle quando algo chamou sua atenção periférica. No início foi apenas um movimento, o sutil balançar de metal contra tecido enquanto Tessa trabalhava. Mas quando voltou sua atenção para ela, percebeu algo que fez seu sangue gelar. Pendurada em seu pescoço, quase invisível sob a gola do macacão de manutenção, havia uma placa de identificação militar padrão. Mas gravados no metal, tão fracos que eram quase invisíveis, a não ser vistos sob o ângulo exato, estavam números que o tenente Davidson reconheceu imediatamente. 2.940 mm. Sua prancheta escorregou dos dedos de repente sem força, batendo no chão de concreto com um som que pareceu ecoar por toda a instalação. Ambos os membros de sua equipe levantaram os olhos das avaliações, surpresos com a falta de jeito incomum de seu líder normalmente composto. Davidson encarava a mulher que limpava o rifle, sua mente passando por briefings classificados e relatórios pós-operação que estudara durante seus anos em operações especiais. Apenas uma pessoa nos registros militares do Zipuziwa já havia feito uma eliminação confirmada a 2.260 metros. O disparo era lendário na comunidade de snipers, um engajamento quase impossível que salvara uma unidade inteira de fuzileiros navais da aniquilação no Afeganistão. A atiradora havia sido a sargento de infantaria da Marinha Teresa Blackwood, codinome Ghost 6. E de acordo com todos os registros oficiais que Davidson já tinha visto, ela havia sido morta em combate 3 anos atrás, quando seu posto de observação foi invadido por forças do Talibã. Seu corpo nunca foi recuperado, listada como desaparecida em ação, mas relatórios de inteligência confirmavam que ninguém poderia ter sobrevivido ao ataque em sua posição. Ainda assim, ali estava uma mulher trabalhando no depósito de armas sob o nome Tessa Ward, usando uma placa de identificação com números que deveriam ter morrido junto com Ghost Sekokos nas montanhas do Afeganistão. A coincidência era impossível, as implicações imensas. Tessa levantou os olhos da mira, notando que o tenente Seal tinha ficado completamente imóvel. Seus olhos fixaram-se nela com uma intensidade que a deixou desconfortável. Ela já havia experimentado atenções indesejadas de militares antes, mas isso era diferente. Não era o interesse casual de alguém puxando conversa ou mesmo comportamento inadequado que precisaria reportar. Era o olhar fixo de alguém que reconhecia algo significativo. "Está tudo bem, senhor?" perguntou a voz cuidadosamente neutra. Anos de disciplina militar a haviam ensinado a manter os protocolos adequados, mesmo quando situações pareciam estranhas ou desconfortáveis. Davidson percebeu que estava encarando e forçou-se a desviar o olhar, abaixando-se para pegar a prancheta enquanto sua mente continuava processando o que tinha visto. Os números naquela placa de identificação não eram algo que se gravava casualmente em uma joalheria. Eram específicos demais, significativos demais dentro da comunidade de snipers para serem coincidência. Mas se aquela mulher era Teresa Blackwood, por que estava trabalhando em manutenção sob uma identidade falsa?
E se não fosse, como teria conseguido uma placa com aqueles números? Estou bem, conseguiu dizer. Embora sua voz carregasse um leve tremor que seus companheiros notaram imediatamente. Apenas perdi a prancheta da mão. O suboficial Collins, observador de Davidson e membro mais antigo da equipe, aproximou-se de seu tenente. Os dois homens já haviam trabalhado juntos por tempo suficiente para que Collins pudesse ler os humores e reações de Davidson com precisão incomum. Algo naquela mulher limpando rifles havia perturbado seriamente seu líder, e Collins estava determinado a entender o que causara uma reação tão incomum. Tessa voltou sua atenção para a mira, mas permaneceu consciente da tensão que de repente tomara a sala. A dinâmica de toda a equipe Ciel havia mudado. O profissionalismo casual substituído por algo mais focado e potencialmente perigoso. Ela completou a limpeza do sistema óptico do M210, mas encontrou-se movendo-se mais cuidadosamente, ciente de que cada ação estava sendo observada e avaliada. Davidson tentou continuar sua avaliação de equipamentos, mas sua atenção continuava voltando para a mulher na estação de limpeza. Quanto mais a observava, mais detalhes pareciam alinhar-se com informações confidenciais que ele tinha sobre Ghost 6. Sua altura e constituição correspondiam à descrição física de seus registros de serviço. Seus movimentos ao redor das armas demonstravam uma familiaridade que ia além de um simples treinamento de manutenção. A competência inconsciente que só vinha da ampla experiência operacional. O mais revelador era a maneira como ela manuseava o M2010. Embora ela mantivesse os movimentos cuidadosos apropriados para alguém em uma função de limpeza, Davidson percebeu indícios sutis de um conhecimento mais profundo. O modo como ela verificava o ferrolho, supostamente para garantir que estivesse devidamente limpo, mostrava uma compreensão do funcionamento mecânico da arma que ia além dos procedimentos básicos de manutenção. Seus dedos encontravam naturalmente as posições de empunhadura ideais, e ela instintivamente evitava tocar em superfícies que poderiam afetar a precisão do rifle. Collins, disse Davidson em voz baixa, aproximando-se de onde seu observador examinava outro sistema de armas. Preciso que você faça uma verificação de antecedentes da nossa funcionária de manutenção ali. Tessa Ward, registros militares completos, histórico de serviço, tudo o que puder encontrar. Collins lançou um olhar em direção à mulher e depois voltou para o tenente. Algo específico que devo procurar, senhor? Apenas faça a checagem e em silêncio. O pedido deixou Collins intrigado, mas ele aprendera a confiar completamente nos instintos de Davidson. Se seu líder considerava que algo valia a investigação, geralmente havia um bom motivo para a preocupação. Ele fez uma anotação mental de acessar os bancos de dados apropriados assim que retornassem ao centro de comunicações seguro. Tessa terminou de limpar o M210 e passou para a próxima arma da lista, a AMC Milan TAC, que exigia atenção semelhante em seu sistema óptico. Ela sentia a observação contínua da equipe SEAL, principalmente do tenente, e começou a se perguntar o que havia despertado tanto interesse. Durante 3 anos, tinha sido cuidadosa em manter sua identidade de cobertura, nunca fazendo nada que a conectasse ao seu serviço militar anterior. A verdade era que Teresa Blackwood havia morrido naquelas montanhas afegãs, só que não da forma como os relatórios oficiais sugeriam. O ataque do Talibã ao seu posto de observação tinha sido devastador e ela fora forçada a tomar uma decisão impossível entre manter sua posição encoberta ou salvar a vida dos fuzileiros que estavam prestes a cair em uma emboscada meticulosamente preparada. Seu disparo a 40 metros eliminou o comandante inimigo que coordenava a emboscada, permitindo que a unidade dos fuzileiros recuasse em segurança. Mas o disparo também revelou sua posição a todos os combatentes inimigos no vale. O ataque subsequente destruiu seu posto de observação e matou seu observador, o Cabo Martinez, um jovem de 22 anos do Texas, que nunca teve a chance de conhecer a filha recém-nascida. Teresa sobreviveu apenas por sorte e obstinação, rastejando por território inimigo durante 6 dias antes de alcançar as linhas amigas. Quando finalmente fez contato com as forças americanas,
descobriu que sua unidade havia sido oficialmente desmantelada e que ela tinha sido declarada morta em combate. A inteligência militar a convenceu de que manter sua morte era vital para a segurança operacional, protegendo fontes e métodos que haviam sido comprometidos durante o ataque do Talibã. Ofereceram-lhe uma nova identidade e a chance de servir em outra função, longe das linhas de frente, onde seu status lendário a tornara um alvo prioritário. A transição para o trabalho de manutenção civil fora surpreendentemente difícil. Depois de anos em operações de altíssimo risco, em que decisões de frações de segundo poderiam salvar ou custar vidas, a rotina de limpeza de armas parecia quase um insulto. Mas também proporcionava algo que ela não experimentava desde a infância. Uma sensação de segurança e previsibilidade que lhe permitia dormir a noite inteira sem acordar assustada com qualquer som. Ela havia se convencido de que a troca era aceitável. O exército protegia segredos operacionais, e ela podia viver sem olhar constantemente por cima do ombro à procura de snipers inimigos em busca de vingança por seus camaradas mortos. Sua morte oficial encerrara o ciclo de violência que definira sua vida adulta, permitindo que Teresa Blackwood permanecesse enterrada naquelas montanhas afegãs, enquanto Tessa Ward construía algo que se assemelhava a uma existência normal. Mas o normal nunca lhe parecera exatamente certo. Todos os dias, manuseava armas que podia empregar com mais eficácia do que quase qualquer pessoa viva. No entanto, estava relegada a funções de limpeza e manutenção que aproveitavam talvez 1% de suas reais capacidades. Via jovens militares lutando com conceitos de pontaria, que para ela eram instintivos, mas manter sua identidade de cobertura significava que nunca poderia oferecer a orientação que talvez salvasse suas vidas em combate. Esse conflito interno tinha sido suportável até aquela manhã, quando um tenente Seal a olhou com um reconhecimento que sugeria que sua identidade cuidadosamente construída podia estar comprometida. Se Davidson suspeitasse de sua verdadeira identidade, seria apenas uma questão de tempo até que a investigação alcançasse níveis em que sua documentação falsa não resistiria a um escrutínio minucioso. Ele lutava com seu próprio conflito interno enquanto observava Tessa trabalhar. Se aquela mulher fosse realmente Teresa Blackwood, ela representava uma das snipers mais habilidosas da história militar dos Ibus. Seu conhecimento tático e experiência operacional poderiam ser inestimáveis para sua equipe, que regularmente operava em ambientes onde tiros de precisão significavam a diferença entre o sucesso da missão e o fracasso catastrófico. Mas ela também estava oficialmente morta, o que significava que revelar sua identidade poderia comprometer qualquer operação que tivesse exigido seu desaparecimento. A inteligência militar não falsificava mortes de forma casual. Sempre havia razões complexas envolvendo segurança nacional, que iam muito além das preferências de soldados individuais. Davidson se via estudando seus movimentos com mais atenção, procurando provas definitivas que confirmassem ou negassem suas suspeitas. O modo como ela manuseava armas era certamente sugestivo, mas muitos militares desenvolviam familiaridade semelhante por meio de treinamento e experiência. Era possível que ele estivesse vendo padrões que existiam apenas em sua imaginação, projetando seu conhecimento da reputação de Ghost 6 em alguém que por acaso compartilhava certas características físicas. Os números na placa de identificação permaneciam como a evidência mais convincente. Os 940 mil feet não era uma distância que aparecia de forma aleatória ou coincidental. Alguém havia gravado deliberadamente aqueles números, e havia apenas um contexto militar em que eles teriam significado real. Mas a gravação poderia ser falsificada, e talvez houvesse explicações que não envolvessem uma elaborada farsa de identidade. Collins voltou de sua investigação preliminar com informações que apenas aprofundaram o mistério. Segundo os registros oficiais, Tessa Ward havia sido contratada para a manutenção da base 3 anos atrás, após concluir o serviço militar como especialista em suprimentos, sem implantações de combate. Sua verificação de antecedentes fora rotineira, suas referências sólidas e seu desempenho profissional constantemente excelente. Mas havia inconsistências sutis que perturbavam a mente analítica de Collins.
Seus registros de alistamento mostravam treinamento em instalações usadas principalmente para especialidades de combate, não para operações de suprimento. Seus registros médicos incluíam tratamentos para ferimentos mais consistentes com operações de combate do que com trabalho em armazém. Mais intrigante ainda, sua avaliação psicológica continha anotações sobre hipervigilância e consciência situacional, tipicamente associadas a veteranos de combate. Os registros estão limpos, mas há algo errado, relatou Collins em voz baixa a Davidson. As peças não se encaixam da forma que deveriam para alguém com o histórico que dizem que ela tem. Davidson assentiu, suas suspeitas ficando mais fortes. A inteligência militar era habilidosa em criar documentação de fundo convincente, mas não era perfeita. As inconsistências sutis que Collins havia identificado eram exatamente o tipo de detalhe difícil de falsificar completamente. Tessay havia terminado de limpar a MC Milan e se preparava para passar ao último sistema de armas, quando notou os dois SEAL em uma conversa discreta, enquanto continuavam a observá-la. A linguagem corporal deles sugeria que discutiam algo importante, e ela tinha uma suspeita crescente de que era o assunto daquela conversa. A paranoia que a mantivera viva em múltiplas missões de combate voltou a se manifestar, aumentando sua consciência sobre potenciais ameaças e rotas de fuga. O arsenal tinha várias saídas, mas todas exigiriam passar por pontos de controle de segurança que atrasariam o suficiente para que operadores treinados a interceptassem. Se aqueles SEAL suspeitassem de sua verdadeira identidade, suas opções para manter a cobertura estavam diminuindo rapidamente. Ela se forçou a manter os padrões normais de trabalho enquanto revisava mentalmente tudo o que sabia sobre o layout da base e os procedimentos de segurança. 3 anos de rotina a tinham tornado familiar com rotações de guardas, posições de câmeras e as várias formas pelas quais alguém poderia deixar a instalação sem ser detectado. Nunca esperara precisar dessa informação, mas velhos hábitos de planejamento operacional eram difíceis de abandonar completamente. Davidson tomou sua decisão com a clareza repentina que tantas vezes o servira bem em situações de combate. Qualquer que fosse a verdade sobre a identidade de Tessa Ward, não era algo que poderia ser resolvido apenas com observação e especulação. O confronto direto trazia riscos, mas era a maneira mais eficiente de obter respostas definitivas. Davidson aproximou-se lentamente da estação de trabalho dela, seus movimentos cuidadosamente não ameaçadores, mas cheios de propósito. Senhora, gostaria de falar com a senhora em particular por um momento. Há algo que eu gostaria de discutir. Tessa levantou os olhos da arma que estava limpando, avaliando a expressão e a linguagem corporal de Davidson, em busca de sinais de suas intenções. Seu tom era respeitoso e profissional, mas havia uma tensão subjacente que sugeria que aquilo não era uma conversa casual. Ela poderia recusar o pedido, mas isso provavelmente aumentaria as suspeitas que já haviam despertado o interesse dele. Claro, senhor. Há algum problema com a preparação do equipamento? Não exatamente. Vamos até ali. Davidson a conduziu para uma seção do arsenal fora do alcance auditivo dos demais membros da equipe, posicionando-se de forma a observar suas reações, enquanto mantinha uma postura não confrontadora. Ele já havia conduzido centenas de interrogatórios em sua carreira, mas aquela situação exigia uma abordagem mais delicada que seus métodos usuais. Vou lhe fazer uma pergunta direta, e espero que me dê uma resposta honesta. A senhora já fez um disparo a 240 metros. A pergunta atingiu Tessa como um golpe físico, mesmo que ela já estivesse se preparando para algo assim, desde que notara a reação de Davidson à sua placa de identificação. Sua identidade de cobertura não oferecia nenhum contexto para aquela distância específica. Nenhuma explicação inocente para o porquê daqueles números serem significativos para ela. Ela considerou suas opções rapidamente. Negar seria a resposta imediata mais segura, mas a confiança de Davidson ao formular a pergunta sugeria que ele já possuía provas que contradiriam uma mentira descarada. Admitir confirmaria suas suspeitas, mas talvez lhe permitisse controlar a narrativa, em vez de deixá-la se desenvolver através de uma investigação. Por que o senhor me faria essa pergunta? Porque apenas uma pessoa nos registros militares do ZDLTA?
Fez uma eliminação confirmada a essa distância. E segundo os relatórios oficiais, essa pessoa morreu há 3 anos no Afeganistão. A declaração pairou entre eles como um desafio, forçando Tessa a confrontar a realidade de que sua identidade de cobertura não era mais viável. O conhecimento de Davidson sobre a distância do disparo e seu significado histórico tornava a negação inútil, enquanto a evasão só confirmaria ainda mais suas suspeitas. Ela estudou o rosto dele, procurando sinais de suas intenções. Aquilo era o começo de uma investigação que resultaria em sua prisão e corte marcial por deserção ou falsificação de registros militares. Ou estava diante de alguém que poderia compreender as complexidades que a haviam levado a assumir uma identidade falsa. Se tal pessoa existisse, disse com cuidado, e se estivesse oficialmente morta, poderia haver muito boas razões para que ela quisesse continuar assim. Davidson assentiu lentamente, reconhecendo tanto uma admissão quanto um aviso. Pode ser, mas também pode haver situações em que as habilidades dela serviriam a propósitos importantes, mesmo que preferisse permanecer oficialmente morta. O comentário surpreendeu Tessa, sugerindo possibilidades que nunca havia considerado. Durante seus 3 anos escondida, sempre presumira que a descoberta significaria exposição e um retorno forçado ao seu antigo status militar. A ideia de que poderia manter sua cobertura e, ao mesmo tempo, empregar suas habilidades em missões importantes não lhe ocorrera até então. Que tipo de situações? Do tipo em que vidas americanas estão em risco e soluções convencionais não bastam. Do tipo em que alguém com seus talentos pode fazer a diferença entre o sucesso da missão e o fracasso catastrófico. Davidson agora improvisava, guiado pelos instintos desenvolvidos ao recrutar ativos e construir parcerias operacionais em ambientes hostis. Se aquela mulher fosse de fato Teresa Blackwood, ela representava uma capacidade que poderia ser inestimável para as necessidades da equipe. Mas ela também estava claramente comprometida em manter o anonimato, o que significava que qualquer parceria precisaria respeitar suas preocupações de segurança operacional. Tessa se sentiu intrigada, apesar da cautela. A perspectiva de usar novamente suas habilidades em algo significativo era atraente depois de 3 anos de trabalho rotineiro em manutenção, mas o envolvimento com operações especiais inevitavelmente aumentaria sua visibilidade e o risco de exposição. E se alguém com esses talentos quisesse permanecer morto, então continuaria morto. Mas poderia, ocasionalmente, se voluntariar para atividades que servissem ao bem maior, mantendo o anonimato. A proposta era tentadora, mas Tessa aprendera a desconfiar de ofertas que pareciam boas demais para ser verdade. A inteligência militar a havia convencido a forjar sua morte, prometendo que isso serviria a propósitos importantes de segurança nacional. Mas a realidade fora 3 anos de trabalho sem importância, enquanto suas habilidades atrofiavam pelo desuso. Eu precisaria de certas garantias. Que tipo de garantias? Que minha identidade atual fosse totalmente protegida. Que meu envolvimento em qualquer operação nunca fosse documentado ou reportado por canais oficiais. Que eu pudesse me retirar de qualquer acordo, sem consequências, caso sentisse que minha segurança estava comprometida. Davidson refletiu sobre os requisitos dela, reconhecendo que eram tanto razoáveis quanto necessários diante da situação. Operações especiais frequentemente empregavam ativos cujas identidades precisavam ser protegidas, e havia procedimentos estabelecidos para manter a segurança operacional ao redor de pessoal sensível. Esses requisitos podem ser atendidos, mas eu precisaria verificar suas capacidades antes de propor qualquer tipo de acordo específico. Que tipo de verificação? Uma demonstração prática. Algo que confirme que a senhora ainda consegue atuar no nível que sua reputação sugere. O pedido fazia sentido do ponto de vista operacional, mas também representava um risco significativo para Tessa. Demonstrar suas habilidades de atiradora forneceria provas inegáveis de sua identidade, tornando impossível retornar ao anonimato que mantivera por 3 anos. Collins observava a conversa do outro lado do arsenal, incapaz de ouvir as palavras específicas, mas conseguindo ler a linguagem corporal dos dois.
Seu tenente parecia estar negociando algo com a funcionária de manutenção, um desenvolvimento que o intrigava, dado o caráter rotineiro da missão de avaliação de equipamentos. O terceiro membro da equipe, o suboficial Hayes, havia concluído suas verificações e se preparava para encerrar a visita. Aproximou-se de Collins com um olhar questionador, tentando entender por que Davidson estendia tanto o tempo no depósito de armas. O que o tenente está fazendo? Não sei, mas acho que ficaremos aqui mais tempo do que planejado. Hayes assentiu, acostumado às mudanças repentinas de ritmo que caracterizavam as operações especiais. Se Davidson havia identificado algo importante, ficariam o tempo que fosse necessário para lidar com isso. Tessa refletia sobre a proposta de Davidson quando percebeu que os membros da equipe começavam a se interessar pela conversa prolongada. Qualquer demonstração de suas capacidades precisaria ocorrer longe de testemunhas adicionais, em um ambiente onde pudesse manter o controle da situação. Se isso for acontecer, tem que ser em particular, e deve ficar entendido que participar não significa concordar com nenhum arranjo permanente. Entendido? Concordo. Mas não aqui, gente demais, documentação demais. Precisa ser fora da base, em algum lugar sem registros oficiais. Davidson percebeu que ela pensava como uma operadora, considerando implicações de segurança e riscos operacionais que não ocorreriam a alguém com simples experiência em manutenção. Sua cautela era ao mesmo tempo prudente e profissionalmente impressionante. Há um estande de tiro privado a uns 30 minutos daqui. O dono é ex-militar, muito discreto. Podemos combinar para esta noite, depois do expediente. Tessa assentiu lentamente, comprometendo-se com um curso de ação que mudaria fundamentalmente sua existência cuidadosamente construída. Mas a perspectiva de usar suas habilidades novamente, de contribuir para algo significativo em vez de apenas limpar armas que outros usariam, era tentadora demais para ignorar. Vou precisar do endereço e de detalhes sobre os esquemas de segurança. Davidson forneceu as informações, enquanto considerava como abordar seus colegas de equipe. Collins e Hayes precisariam entender que algo significativo estava se desenvolvendo, mas os detalhes específicos teriam que permanecer compartimentados até que a identidade e as capacidades de Tessa fossem confirmadas. Quando concluíram a conversa, o sargento de armas Rodrigues retornou para verificar o andamento da preparação do equipamento. Sua chegada foi oportuna, oferecendo uma cobertura natural para encerrar a discussão sem atrair mais atenção. Tudo pronto para a inspeção, Ward? Sim, sargento. Todos os sistemas foram limpos e preparados conforme as especificações. Rodrigues examinou algumas armas aleatoriamente, encontrando-as impecáveis como sempre. O trabalho de Tessa era consistentemente excelente, e ele já havia deixado de fazer inspeções detalhadas há muito tempo. Excelente. Tenente Davidson, satisfeito com as condições do equipamento? Muito satisfeito, sargento. Os padrões de manutenção são excepcionais. A conclusão formal da tarefa oficial deu cobertura para a saída da equipe Seattle, sem levantar perguntas adicionais sobre sua estadia prolongada. Davidson trocou um último olhar com Tessa, confirmando o encontro daquela noite com um leve aceno que poderia ter sido simples cortesia. Quando a equipe deixou o arsenal, Collins finalmente perguntou o que vinha remoendo desde a manhã. Senhor, sobre o que era aquela conversa? Talvez nada. Talvez algo muito significativo. Saberemos mais esta noite. A resposta enigmática frustrou Collins, mas ele reconheceu que Davidson operava sob restrições que impediam uma divulgação completa. Operações especiais frequentemente envolviam informações compartimentadas e regras de necessidade de saber que limitavam o quanto os membros da equipe podiam compartilhar entre si. Tessa concluiu suas tarefas restantes mecanicamente, sua mente já focada na demonstração planejada para aquela noite. Não disparava um rifle de precisão havia 3 anos, e não havia garantias de que suas habilidades permanecessem no nível lendário que a consagrara na comunidade de snipers. Memória muscular e disciplina mental eram capacidades perecíveis, que exigiam prática constante para se manterem no auge. Mas o que mais a preocupava era a possibilidade de estar cometendo um erro fundamental, ao confiar nas garantias de Davidson sobre a proteção de sua identidade.
O pessoal militar era treinado para seguir ordens e regulamentos. E sempre existia a possibilidade de que os superiores de Davidson anulassem qualquer compromisso pessoal que ele tivesse feito sobre manter o anonimato dela. Tessa deixou a base ao final do turno, dirigindo seu modesto Toyota Camry por ruas familiares, enquanto refletia sobre como sua vida poderia mudar drasticamente nas próximas horas. A existência rotineira que havia construído como Tessa Ward era confortável e segura, mas nunca parecia verdadeiramente satisfatória. A perspectiva de retornar a um trabalho operacional significativo era atraente, apesar dos riscos associados. O estande de tiro que Davidson havia especificado ficava em uma área rural que proporcionava isolamento natural de olhares curiosos. O local parecia bem mantido, com alvos de nível profissional que se estendiam a distâncias capazes de acomodar disparos de precisão sérios. Vários veículos de alto padrão no estacionamento sugeriam uma clientela capaz de pagar por equipamentos e treinamento de qualidade. Davidson a esperava quando ela chegou, agora vestido com roupas civis que não disfarçavam seu porte militar. Ele trouxera um estojo de rifle e uma luneta de observação, sinal de que levava a sério a avaliação das capacidades dela. Não tinha certeza se você viria. Nem eu, até chegar aqui. Eles entraram no local, onde Davidson a apresentou ao proprietário como alguém que precisava de treinamento particular de tiro de precisão. Nenhum nome foi trocado, e o dono parecia acostumado a arranjos discretos que não exigiam documentação detalhada. O alcance mais longo chegava a 200 mm, significativamente menor do que a distância que a tornara famosa, mas adequado para demonstrar suas habilidades. Davidson havia trazido um rifle de alta qualidade, semelhante ao M-TUTS 1010 que ela limpava naquela manhã, junto com munição de precisão, que garantiria a máxima acurácia. Quanto tempo desde que disparou com um rifle de precisão? 3 anos, 2 meses, 16 dias. A resposta exata surpreendeu Davidson, sugerindo que ela tinha plena consciência de quanto tempo suas habilidades estavam adormecidas. A maioria das pessoas teria estimado em termos aproximados, mas operadores frequentemente mantêm noção detalhada dos fatores que afetam suas capacidades. Ela examinou o rifle com cuidado, verificando o encaixe da mira, o funcionamento do ferrolho e as características do gatilho com movimentos que demonstravam ampla familiaridade. Suas mãos percorriam a arma com competência inconsciente, fazendo pequenos ajustes para otimizar sua posição de tiro preferida. Davidson observou através da luneta, enquanto ela se posicionava deitada atrás do rifle. O alinhamento corporal e o padrão de respiração indicavam um treinamento que já se tornara instintivo. Ela passou alguns minutos estudando o alvo pela mira, avaliando as condições do vento e fatores de distância que afetariam a trajetória da bala. O primeiro disparo surpreendeu Davidson pela precisão, atingindo a poucos centímetros do centro a 800 mm. O segundo foi ainda melhor, e no quinto disparo, ela formara um agrupamento de menos de 5 cm em distância extrema. Satisfeito? Perguntou, embora seu tom sugerisse que já conhecia a resposta. Impressionante, mas preciso ver algo a uma distância maior para estar completamente convencido. Eles se deslocaram para o alcance máximo de 200 mm, onde alvos estavam disponíveis. A distância ainda era menor do que sua façanha lendária, mas representava um teste exigente. Davidson a observava enquanto ela ajustava a elevação e deriva para compensar a maior distância. Suas contas pareciam feitas mentalmente, sem recorrer a tabelas balísticas ou dispositivos externos que a maioria dos atiradores usaria. O primeiro disparo a 200 mm acertou em cheio no centro do alvo, seguido por mais 4 tiros que formaram um agrupamento de menos de 10 cm. A essa distância, tal precisão era excepcional por qualquer padrão, confirmando que suas habilidades não haviam se deteriorado de forma significativa nos anos fora do serviço ativo. Agora estou convencido, disse David, som em voz baixa. Tessa guardou o rifle e reuniu seu equipamento, satisfeita por ter demonstrado as capacidades que ele precisava ver.
Mas provar suas habilidades de atiradora era apenas o primeiro passo no possível acordo que poderiam desenvolver. E o que acontece agora? Isso depende da sua disposição em participar de operações que servem aos interesses da segurança nacional, enquanto mantém sua identidade atual. Davidson expôs um conceito que permitiria a ela contribuir com suas habilidades especializadas em missões de alta prioridade sem comprometer seu status oficial de morta. O arranjo seria totalmente não oficial, sem documentação ou relatórios que a conectassem às atividades de operações especiais. A proposta era intrigante, mas também preocupante. Operar sem autorização oficial significava operar sem proteção oficial, deixando-a vulnerável a consequências legais se algo desse errado. Mas também oferecia a oportunidade de usar suas habilidades para algo que realmente importava, em vez de apenas limpar armas que outros usariam. Preciso de tempo para considerar isso, é claro. Mas devo mencionar que temos uma missão em desenvolvimento que poderia se beneficiar significativamente de seus talentos. É urgente. De alto risco, o tipo de situação em que suas capacidades poderiam salvar vidas americanas. O apelo era calculado, mas eficaz. Durante toda a sua carreira militar, Tessa fora motivada pela oportunidade de proteger os outros, de usar suas habilidades a serviço de algo maior do que ela mesma. 3 anos de trabalho rotineiro em manutenção não haviam diminuído esse impulso fundamental de servir. Conte-me sobre a missão, Davidson hesitou, reconhecendo que fornecer detalhes operacionais a alguém que ainda não havia concordado em participar violava vários protocolos de segurança. Mas, se ela fosse de fato Teresa Blackwood, possuía credenciais e experiência operacional que a qualificavam para receber tais informações. Há uma situação de refém americano em desenvolvimento na Somália, um alvo de alto valor, em uma localização politicamente sensível, que torna o resgate convencional extremamente difícil. A inteligência sugere que tiros de precisão a longa distância podem ser a única opção viável para neutralizar os guardas sem colocar o refém em risco. O cenário era exatamente o tipo de situação em que suas habilidades únicas poderiam fazer a diferença crítica entre sucesso e fracasso, mas também representava o tipo de missão de alta visibilidade que poderia comprometer seu anonimato cuidadosamente mantido se algo desse errado. Qual é o prazo? 72 horas, possivelmente menos, dependendo dos avanços da inteligência. O cronograma apertado significava que qualquer decisão teria de ser tomada rapidamente, sem a consideração cuidadosa que uma escolha tão significativa merecia. Mas exigências operacionais raramente acomodavam preferências pessoais por planejamento deliberado e análise. Tessa se via dividida entre imperativos conflitantes. A escolha racional era recusar o envolvimento e manter a rotina segura que havia estabelecido como Tessa Ward. Mas a oportunidade de salvar uma vida americana, de usar suas habilidades para o propósito ao qual foram destinadas, era atraente de uma forma que transcendia qualquer cálculo racional. Se eu aceitasse participar, quais seriam os requisitos específicos? Davidson descreveu um conceito de missão que a posicionaria como Overwatch em uma operação de resgate de reféns, fornecendo apoio de fogo de precisão a longa distância enquanto a equipe principal se aproximava do alvo. Seu papel seria crítico, mas também relativamente isolado, minimizando sua exposição a outros militares que pudessem reconhecer sua identidade. As posições de tiro identificadas exigiriam disparos entre 500 e 2.000 metros. Bem dentro de suas capacidades demonstradas, mas exigentes o suficiente para que o sucesso dependesse de habilidades de tiro excepcionais. Os requisitos técnicos eram desafiadores, mas alcançáveis, dado seu treinamento e experiência. Mais preocupante era a sensibilidade política mencionada por Davidson, que sugeria que uma falha na missão poderia ter consequências que se estendiam muito além das considerações operacionais imediatas. E se a missão der errado? Então você desaparece de volta em sua identidade atual, e não há registro oficial de que tenha estado envolvida. A admissão de que estaria completamente sozinha se surgissem problemas era ao mesmo tempo honesta,
e perturbadora. Missões de operações especiais sempre envolviam riscos, mas esses riscos normalmente eram compartilhados entre os membros da equipe que podiam fornecer apoio mútuo em situações de crise. Preciso pensar sobre isso. Entendo, mas preciso de uma resposta até amanhã cedo. O cronograma da missão não permite deliberações longas. Davidson lhe entregou protocolos de comunicação segura e procedimentos de contato de emergência, tratando-a como um ativo operacional, apesar de sua identidade civil de fachada. A confiança dele em suas capacidades era lisonjeira, mas também intimidadora, considerando quanto tempo suas habilidades permaneceram inativas. Ao se prepararem para deixar o estande de tiro, Davidson fez um último apelo que atingiu o cerne do conflito que ela vinha enfrentando havia 3 anos. Eu sei que o anonimato parece mais seguro do que o envolvimento operacional. Mas segurança não é a única consideração para alguém com suas capacidades. Há vidas americanas em jogo, e talvez você seja a única pessoa capaz de salvá-las. O comentário ressoou profundamente com as motivações que sempre a haviam guiado durante sua carreira militar. Ela nunca escolhera o caminho fácil quando princípios importantes estavam em jogo, e a situação atual apresentava mais um teste de seu compromisso fundamental de servir aos outros, independentemente do custo pessoal. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, Tessa refletiu sobre como sua existência cuidadosamente ordenada poderia mudar drasticamente com uma única decisão. 3 anos de rotina haviam lhe proporcionado estabilidade e segurança, mas também criaram a sensação crescente de que estava desperdiçando capacidades que poderiam servir a propósitos maiores. A situação de refém que Davidson descrevera era exatamente o tipo de missão em que suas habilidades poderiam fazer a diferença entre sucesso e fracasso catastrófico. Mas participar também representaria um rompimento definitivo com o anonimato seguro que mantivera desde que fingira sua morte no Afeganistão. Ela passou a noite revisando cada detalhe da proposta de Davidson, analisando riscos e benefícios com a mesma abordagem metódica que aplicara em planejamentos de missões e zonas de combate. A escolha racional era claramente recusar o envolvimento e manter sua situação atual e segura. Mas a racionalidade nunca fora o fator principal em suas decisões mais importantes. Ao longo de sua carreira, ela escolhera dever em vez de segurança, serviço em vez de interesse próprio, compromisso com os outros em vez de conforto pessoal. A missão de resgate de reféns representava mais uma oportunidade de fazer essa escolha fundamental. Na manhã seguinte, sua decisão estava tomada. Ela contatou Davidson pelos protocolos seguros que ele havia fornecido, enviando uma mensagem que mudaria radicalmente o rumo de sua existência. Aqui é a Ghosts. Estou dentro. A resposta veio em minutos, confirmando detalhes da missão e procedimentos de extração que marcariam seu retorno ao mundo operacional que abandonara 3 anos antes. Teresa Blackwood estava oficialmente morta, e continuaria assim, mas Ghost 6 estava prestes a retomar o trabalho que a tornara lendária na comunidade de operações especiais. Enquanto se preparava para o que poderia ser seu último dia como Tessa Ward, refletiu sobre as estranhas circunstâncias que a haviam levado até aquele momento. Uma manhã rotineira, limpando rifles, de repente havia se transformado em um retorno às missões de altíssimo risco que haviam definido sua vida adulta. O tenente Seal, que reconhecera o significado dos números gravados em sua placa de identificação, abrira uma porta que ela acreditava estar permanentemente fechada. A transição de funcionária de manutenção para sniper operacional exigiria muito mais do que simplesmente empunhar novamente um rifle. Ghost 6 fora forjada em anos de treinamento e experiência de combate, que criaram instintos e capacidades muito além da simples pontaria. Tessa Ward fora uma fachada cuidadosamente construída para esconder essas capacidades, mas a fachada estava prestes a ser arrancada. O local do briefing de Davidson ficava em uma instalação segura a 50 quilômetros da base, um armazém discreto que escondia sofisticados equipamentos de comunicação e recursos de planejamento tático. Quando Tessa chegou no horário marcado,
Encontrou-se novamente em um mundo que não vivenciava havia 3 anos, onde cada detalhe servia a propósitos operacionais e cada pessoa presente possuía habilidades moldadas por circunstâncias extremas. A equipe reunida para a operação de resgate representava o tipo de pessoal de elite normalmente reservado para missões críticas de segurança nacional. Além da equipe CIEL de Davidson, havia operadores da Delta Force, das Forças Especiais da Força Aérea e pessoal de inteligência cujas agências não foram especificadas. A presença de elementos tão diversos de operações especiais indicava a importância política do refém que deveriam recuperar. Senhoras e senhores, anunciou Davidson quando Tessa entrou na sala de briefing, apresento a especialista em fogo de precisão. Ela será designada como Overwatch nesta operação. A introdução foi deliberadamente vaga, sem detalhes sobre seu passado ou qualificações que pudessem comprometer sua identidade de cobertura. Mas os operadores reunidos a estudaram com interesse profissional, reconhecendo que alguém incluído em uma operação de tão alto nível devia possuir capacidades excepcionais. O briefing da missão revelou detalhes que deixaram clara sua complexidade desde o início. A refém era Jennifer Richardson, funcionária do Departamento de Estado, capturada enquanto conduzia negociações diplomáticas em Mogadíscio. Richardson possuía conhecimento detalhado sobre as operações antiterrorismo dos QTIOs em toda a África Oriental, o que tornava sua recuperação uma prioridade urgente de segurança nacional. A inteligência indicava que ela estava sendo mantida em um complexo nos arredores de Mogadíscio, guardado por aproximadamente 15 militantes fortemente armados, com conexões tanto com o Al-Shabaab quanto com organizações criminosas internacionais. A localização do complexo oferecia excelentes posições defensivas, tornando extremamente difícil qualquer assalto convencional. O edifício-alvo está posicionado em terreno elevado que dá aos guardas campos de tiro claros em todas as direções, explicou o oficial de inteligência, apontando para imagens detalhadas de satélite. Um assalto direto resultaria em baixas significativas e provavelmente levaria à execução da refém antes que pudéssemos alcançá-la. A solução tática exigia neutralizar os guardas externos simultaneamente, enquanto a equipe principal invadia o prédio onde Richardson estaria sendo mantida. A precisão e o sincronismo necessários para tal coordenação dependeriam inteiramente da capacidade da Sniper Overwatch de engajar múltiplos alvos a longas distâncias em uma janela de tempo extremamente curta. Tessa estudou as imagens de satélite e as marcações táticas com atenção profissional, calculando ângulos, distâncias e fatores ambientais que influenciariam sua capacidade de fornecer fogo de apoio eficaz. O disparo mais longo exigido seria aproximadamente 2,6 ft, dentro de suas capacidades já demonstradas, mas exigindo precisão absoluta dada a necessidade de evitar qualquer risco de baixas civis. Qual é o tempo limite para a neutralização dos alvos? Davidson consultou suas anotações antes de responder. 60 segundos no máximo, do primeiro disparo até a invasão do prédio. 7 guardas confirmados em posições de Overwatch, além de número desconhecido de patrulhas móveis que podem surgir como alvos de oportunidade. As exigências eram duras, mas viáveis com o posicionamento e equipamento adequados. Tessa começou a calcular as necessidades de munição, posições alternativas e planos de contingência que garantiriam o sucesso da missão, mesmo que os planos iniciais precisassem ser modificados. Vou precisar de dados balísticos detalhados da munição que vocês vão fornecer, das condições ambientais no local do alvo e de planos de extração de emergência caso minha posição seja comprometida. Suas exigências técnicas impressionaram os operadores reunidos, demonstrando uma competência profissional que ia muito além do treinamento básico de atiradores. Vários membros da equipe trocaram olhares que sugeriam respeito crescente pela misteriosa especialista Overwatch, recrutada por Davidson. O briefing de equipamentos revelou que ela usaria um sistema M2010 customizado, otimizado para disparos de precisão a longuíssima distância, junto com munição de grau competitivo selecionada especificamente para as condições ambientais esperadas na Somália. O rifle fora configurado com a mais recente geração de óticas térmicas e de visão noturna, fornecendo capacidades muito superiores
às do sistema que ela havia usado durante seu serviço militar anterior. A arma já foi zerada para o lote específico de munição que você usará, explicou o armeiro da equipe. Mas será necessário confirmar o zero e se familiarizar com as características do gatilho antes do desdobramento. Testar o sistema confirmou que o equipamento estava realmente otimizado para disparos de precisão em distâncias extremas, com características de gatilho e equilíbrio que pareciam naturais, apesar de significativamente mais sofisticados do que o que ela usara no passado. As óticas avançadas proporcionavam clareza de alvo que tornaria os disparos em distância extrema consideravelmente mais fáceis do que o lendário disparo no Afeganistão. O briefing de operações aéreas revelou os arranjos de transporte que refletiam a classificação prioritária da missão. Eles seriam inseridos a bordo de uma AC-130 modificada, capaz de fornecer tanto transporte quanto apoio de fogo caso a operação terrestre enfrentasse resistência inesperada. Os sensores sofisticados e os sistemas de comunicação da aeronave permitiriam coordenação em tempo real entre todos os elementos da missão. Sua inserção será conduzida 12 horas antes do início do assalto principal, explicou o oficial de operações. Isso deve dar tempo suficiente para você alcançar sua posição de tiro, elaborar cartas de distância para todos os alvos potenciais e confirmar os enlaces de comunicação com a equipe de assalto. O cronograma estendido era ao mesmo tempo vantajoso e preocupante. Mais tempo de preparação permitiria um planejamento melhor e uma análise mais detalhada dos alvos, mas também significava maior exposição ao risco de detecção por forças hostis operando na área. O briefing médico abordou procedimentos de trauma emergencial e protocolos de evacuação disponíveis caso ela fosse ferida durante a operação. O nível de detalhe e o planejamento redundante demonstravam o compromisso militar de recuperar todos os integrantes, mesmo aqueles operando sob cobertura não oficial. Se você for atingida, sua extração terá a mesma prioridade que qualquer membro da equipe, garantiu o oficial médico sênior. Sua identidade de cobertura é importante, mas não mais do que levá-la para casa em segurança. O compromisso era tranquilizador, mas também ressaltava os riscos inerentes de retornar à atividade operacional após 3 anos de relativa segurança. Operações de combate sempre envolviam a possibilidade de morte ou ferimentos graves, independentemente do nível de habilidade ou da qualidade da preparação. O briefing final da missão ocorreu quando a aeronave se aproximava do espaço aéreo da Somália, com atualizações de inteligência de última hora que refinavam as localizações dos alvos e confirmavam medidas adicionais de segurança em torno do complexo. A vigilância recente havia identificado 2 posições extras de guarda, que também precisariam ser neutralizadas, elevando o total para 9 disparos de precisão, dentro da janela de 6 segundos. Consegue lidar com 9 alvos em 60 segundos a essas distâncias. Tessa analisou o problema tático, calculando as transições entre alvos, trocas de munição e as exigências físicas de manter a precisão sob extrema pressão de tempo. Os requisitos ultrapassavam os limites do que era possível até mesmo para atiradores de elite, mas ainda estavam dentro do campo do realizável. Sim, mas não há margem para erro. Cada disparo precisa ser perfeito, e a sequência de alvos será crítica para manter o disfarce até o engajamento final. Davidson assentiu, compreendendo que ela estava assumindo padrões de desempenho impossíveis para snipers convencionais. Mas Ghost 6 nunca fora convencional, e o sucesso da missão dependeria inteiramente de capacidades que existiam no limite da possibilidade humana. A inserção ocorreu sem problemas, com a tripulação da aeronave entregando-a em uma zona de pouso a 6 km do complexo, sob a cobertura da escuridão. A caminhada até sua posição de tiro levou 3 horas através de terreno que testava até mesmo seu condicionamento físico excepcional, mas as exigências de furtividade descartavam qualquer método de transporte mais rápido. Sua posição escolhida oferecia linhas de visão claras para todos os alvos identificados, ao mesmo tempo em que proporcionava camuflagem e múltiplas rotas de fuga caso fosse descoberta. O terreno elevado lhe dava uma vantagem de ângulo, que melhoraria sua precisão em distâncias extremas, enquanto formações rochosas
ofereciam camuflagem natural difícil de detectar, até mesmo com sensores térmicos. Montar o sistema de rifle e preparar cartas de distância para cada alvo exigiu atenção meticulosa aos fatores ambientais que podiam afetar a trajetória da bala. As condições do vento eram relativamente favoráveis, mas a densidade atmosférica e variações de temperatura exigiriam monitoramento e compensação constantes durante toda a janela de engajamento. As checagens de comunicação com a equipe de assalto confirmaram que todos os elementos estavam em posição e prontos para executar ao seu sinal. O peso da responsabilidade era familiar, mas ainda intimidante. Saber que a vida de Richardson e a segurança da equipe dependiam inteiramente de sua capacidade de atuar sem falhas, sob pressão. Às 3h, horário local, ela recebeu a confirmação de que a equipe de assalto iniciava sua aproximação ao perímetro do complexo. Seu papel começaria em 30 minutos, quando o primeiro guarda entrasse em alcance ótimo de engajamento. O período de espera permitiu a preparação mental final, revisando sequências de alvos e planos de contingência, enquanto monitorava as condições ambientais que poderiam afetar o disparo. Sua respiração estava controlada e estável, sua frequência cardíaca elevada, mas administrável. Sua mente focada com a clareza que vinha de anos de treinamento para exatamente esse tipo de situação. Overwatch, aqui é o comando. A equipe de assalto está em posição. Você tem autorização para engajar ao meu sinal. A voz de Davidson em seu fone era calma e profissional, mas Tessa percebia a tensão subjacente de quem sabia que tudo dependia dos próximos minutos. Overwatch pronta. Confirme a sequência. Posições Alpha até hotel. Depois Overwatch India e Juliet. Sequência confirmada. Marcação em 5, 4, 3, 2, executar. Executar, executar, executar. O primeiro disparo eliminou o guarda na posição Alpha a 2. 100 metros. A bala atingiu com uma precisão impossível sem o sistema avançado de ótica e a munição de grau competitivo. Imediatamente, ela fez a transição para a posição Bravo, calculando o pequeno ajuste necessário para a diferença de distância e ângulo. Mais 8 disparos seguiram em rápida sucessão, cada um atingindo seu alvo com a precisão mecânica que tornara Ghost 6 lendária na comunidade sniper. O silenciador do sistema reduzia a assinatura sonora, mas ela sabia que os clarões do cano acabariam denunciando sua posição a qualquer guarda sobrevivente. Todos os alvos neutralizados. A equipe de assalto está livre para invadir. Execução extraordinária, Overwatch. Equipe de assalto avançando para a invasão agora. Ela manteve a observação do complexo pela mira, pronta para engajar quaisquer ameaças adicionais que surgissem durante a fase de entrada. A equipe avançou com eficiência profissional, alcançando o prédio principal sem resistência extra. As cargas de invasão explodiram exatamente no horário, seguidas pelo caos controlado da limpeza de salas, que ela ouvia pelo canal de comunicação. Granadas de efeito moral iluminavam brevemente até de sua posição distante, enquanto rajadas automáticas indicavam contato com guardas internos. Pacote seguro, relatou Davidson após o que pareceu uma eternidade, mas que não passara de 3 minutos. Overwatch, prepare-se para a extração. As aeronaves estão a caminho da sua posição. A extração de helicóptero ocorreu sem problemas, com a tripulação demonstrando a precisão característica da aviação de operações especiais. Em minutos, ela estava no ar a caminho do ponto de encontro, onde a equipe aguardava com Richardson. Ver a refém resgatada pela primeira vez fez todos os riscos e complicações valerem a pena. Jennifer Richardson estava consciente e aparentemente sem ferimentos, embora visivelmente traumatizada pela experiência. Sua recuperação segura evitaria compromissos de inteligência potencialmente catastróficos, ao mesmo tempo que demonstrava o compromisso americano em proteger seu pessoal diplomático. Trabalho extraordinário, disse Davidson, quando se acomodaram na aeronave para o voo de volta. Foi uma das melhores execuções de tiro de precisão que já presenciei. O elogio era gratificante, mas Tessa já se concentrava no que viria a seguir. A missão bem-sucedida havia provado que suas habilidades permaneciam em nível excepcional, apesar de 3 anos de inatividade.
mas também mudara irrevogavelmente sua relação com o anonimato que cuidara em manter. O interrogatório de Richardson, inevitavelmente, incluiria detalhes sobre seu resgate, que poderiam chegar a analistas de inteligência familiarizados com a reputação de Ghost 6. A precisão e eficácia do fogo Overwatch levantariam perguntas sobre a identidade da sniper misteriosa responsável por disparos tão excepcionais. Mas essas preocupações pareciam menores diante da satisfação de usar novamente suas habilidades para o propósito ao qual foram destinadas. Durante 3 anos, ela havia limpado armas que outros usavam em defesa dos interesses americanos. Naquele dia, ela própria contribuíra diretamente para salvar uma vida e proteger prioridades de segurança nacional que transcendiam interesses individuais. O voo de volta deu tempo para refletir sobre como sua vida mudara radicalmente em menos de 48 horas. Tessa Ward retornaria às suas funções de manutenção, mantendo a fachada cuidadosa que protegia sua verdadeira identidade. Mas Ghost 6 havia voltado ao estado operacional, disponível para missões que exigiam capacidades no limite do possível humano. Davidson tinha razão sobre a satisfação que vinha de usar habilidades excepcionais em prol de objetivos importantes. A segurança rotineira de sua identidade de fachada já não parecia suficiente quando comparada à oportunidade de contribuir em operações que salvavam vidas e protegiam interesses nacionais. Enquanto a aeronave se aproximava dos Estados Unidos, ela tomou uma decisão que definiria a próxima fase de sua existência. Tessa Ward continuaria suas funções de manutenção, fornecendo a cobertura perfeita para o retorno de Ghosts Usos ao mundo operacional que forjara suas capacidades e definira sua vida adulta. O trabalho de manutenção que antes parecia exílio, agora surgia como a cobertura ideal para alguém cujo verdadeiro valor residia em habilidades que a maioria das pessoas jamais compreenderia ou apreciaria. Ela continuaria limpando armas que outros usariam, mas também voltaria a empunhá-las quando situações exigissem a precisão que ultrapassava as capacidades convencionais do exército. 3 semanas depois, ela estava de volta ao depósito de armas da base naval de Coronado, limpando meticulosamente os sistemas de rifles para inspeções de rotina. O sargento de armas Rodrigues havia registrado sua contínua excelência no desempenho, enquanto seus colegas permaneciam alheios ao fato de que a mulher silenciosa de macacão de manutenção havia recentemente conduzido uma das operações de resgate de reféns mais bem-sucedidas da história das forças especiais. O tenente Davidson visitava a instalação ocasionalmente para avaliações legítimas de equipamentos, mas suas interações permaneciam estritamente profissionais. Apenas o leve aceno de cabeça que fazia ao revisar seu trabalho sugeria o reconhecimento de capacidades que iam muito além de simples tarefas de manutenção. Seu novo acordo com as Forças de Operações Especiais lhe proporcionava exatamente o que ela buscara 3 anos antes, quando aceitara a proposta de fingir sua morte. Ela tinha um trabalho significativo que utilizava suas habilidades excepcionais, mas também mantinha o anonimato que a protegia dos inimigos que matariam Ghost 6 com prazer se descobrissem que ela ainda estava viva. O equilíbrio entre Tessa Ward e Ghost 6 exigia atenção constante a detalhes de segurança operacional, algo que se tornara instinto durante seus anos como sniper de combate. Mas a satisfação psicológica de contribuir para missões importantes mais do que compensava a complexidade de manter identidades duplas. 6 meses após a missão na Somália, ela havia participado de mais 4 operações que salvaram vidas americanas e avançaram objetivos críticos de segurança nacional. Cada missão reforçava sua convicção de que a decisão de retornar ao serviço operacional havia sido correta, apesar dos riscos e complicações que criara. O depósito de armas permanecia sendo sua principal designação, fornecendo a cobertura perfeita para seu verdadeiro trabalho, enquanto assegurava que ela se mantivesse atualizada com os equipamentos e tecnologias militares mais recentes. Para seus colegas, ela continuava sendo a especialista em manutenção meticulosa que mantinha as armas em perfeito estado, sem jamais suspeitarem que ela empregava aquelas mesmas armas de forma mais eficaz do que qualquer um que eles já haviam conhecido. A rotina matinal de limpar rifles tornara-se estranhamente reconfortante.
uma espécie de meditação que preparava sua mente para qualquer desafio que o dia pudesse trazer. E fosse esse desafio a manutenção de rotina ou disparos de precisão em distâncias impossíveis, ela os enfrentava com o mesmo profissionalismo metódico que definira toda a sua carreira militar. Enquanto trabalhava em outro sistema M210, limpando cuidadosamente a mira que entendia melhor do que seus próprios fabricantes, Tessa refletia sobre como sua vida havia atingido um equilíbrio perfeito entre as exigências conflitantes de segurança e serviço. Tessa Ward fornecia segurança e anonimato, enquanto Ghost 6 dava propósito e significado que tornavam sua existência valiosa. Os números gravados em sua placa de identificação permaneciam quase invisíveis sob o macacão, mas já não representavam mais um segredo a ser protegido a qualquer custo. Tornaram-se uma ponte entre duas identidades que serviam a propósitos complementares, permitindo-lhe contribuir com suas capacidades excepcionais, enquanto mantinha o anonimato protetor que garantia sua disponibilidade para missões futuras. Naquela manhã, o Tenente Davidson entrou novamente no arsenal para outra avaliação de rotina, acenando profissionalmente ao observar seu trabalho meticuloso. Seus olhares se cruzaram por um instante enquanto ela limpava a mira de um M2010, e ela viu o reconhecimento e o respeito que admitiam capacidades muito além daquilo que qualquer outra pessoa naquele depósito poderia imaginar. O pano de pó se movia em círculos lentos e metódicos sobre a mira do rifle, cada passada revelando mais do vidro impecável por baixo. Era o mesmo movimento que ela executara milhares de vezes como Tessa Ward, mas agora carregava um significado mais profundo, a preparação para missões que apenas Ghostas poderia cumprir. A transformação dela, de sniper oficialmente morta, a funcionária de manutenção e depois a ativo operacional secreto, tinha sido inesperada e complexa. Mas, no fim, havia lhe dado exatamente o que buscara durante toda a sua vida adulta: a oportunidade de servir a propósitos maiores que si mesma, ao mesmo tempo em que protegia a segurança que tornava esse serviço possível. O depósito de armas fervilhava com sua atividade matinal habitual, enquanto o pessoal preparava equipamentos para exercícios de treinamento e missões que os levariam a lugares perigosos ao redor do mundo. Nenhum deles suspeitava que sua silenciosa especialista em manutenção já estivera em alguns desses lugares, e havia retornado com capacidades capazes de decidir entre o sucesso e o fracasso, quando soluções convencionais se mostrassem insuficientes. Ao concluir sua avaliação de equipamentos e se preparar para partir com sua equipe, o Tenente Davidson parou em sua estação de trabalho pela última vez. "Trabalho excepcional, como sempre", disse, em um tom que carregava apreço profissional por uma excelência que ia muito além de tarefas de rotina. "Obrigada, senhor. Apenas fazendo meu trabalho", mas ambos sabiam que o trabalho dela tinha evoluído para algo muito mais significativo do que qualquer outra pessoa naquele depósito poderia imaginar. A mulher que limpava a poeira das miras dos rifles era também a sniper capaz de realizar disparos impossíveis quando vidas americanas estavam em jogo. E essa combinação de anonimato e capacidade havia se mostrado exatamente o que tanto ela quanto o seu país precisavam. A história de como um Navy SEAL havia reconhecido números gravados em uma placa de identificação, levando à ressurreição de uma sniper lendária, jamais seria contada em relatórios oficiais ou registradas nas histórias militares. Mas havia criado um arranjo que servia a propósitos mais importantes do que reconhecimento ou crédito, garantindo que Ghost 6 permanecesse disponível quando situações exigissem tiros de precisão no limite da possibilidade humana. Tessa Ward continuava sua limpeza metódica dos sistemas de armas. Cada movimento executado com a atenção minuciosa, que caracterizava sua forma de encarar tudo aquilo que considerava importante. Em poucas horas, poderia receber uma comunicação exigindo que empregasse uma dessas armas em circunstâncias em que a precisão absoluta seria a diferença entre o sucesso da missão e o fracasso catastrófico. Até lá, manteria a rotina que fornecia a cobertura perfeita para capacidades que poucos poderiam compreender, e ainda menos seriam capazes de igualar. O equilíbrio entre suas duas identidades,
havia se mostrado sustentável e satisfatório, permitindo que servisse a propósitos críticos de segurança nacional, enquanto mantinha o anonimato que protegia tanto a si quanto as missões que apoiava. Os números gravados em sua placa de identificação, 2940 MIPS, permaneciam quase invisíveis sob seu macacão. Eles não representavam apenas um disparo lendário que salvara vidas de fuzileiros no Afeganistão, mas também a ponte entre conquistas do passado e possibilidades futuras, que definiriam o restante de sua carreira operacional. Quando a manhã deu lugar à tarde no depósito de armas, Tessa Ward prosseguia com seu trabalho cuidadoso, enquanto Ghost 6 permanecia pronta para qualquer missão impossível, que exigisse sua combinação única de habilidade excepcional e anonimato absoluto. A história que começara com um Navy SEAL, reparando em números quase invisíveis gravados em uma dog tag, havia evoluído para um arranjo que equilibrava perfeitamente serviço e segurança, propósito e proteção. A poeira assentava sobre as armas recém-limpas, enquanto mais um dia no depósito seguia em seus ritmos e rotinas familiares. Mas sob a superfície dessa rotina, existiam capacidades capazes de mudar o destino das missões mais críticas, quando soluções convencionais se mostrassem insuficientes, garantindo que os interesses americanos fossem protegidos por alguém cuja própria existência permanecia oficialmente impossível.